que seria essa aqui, que você vai receber e-mails ou vai receber qualquer entrada que tu quiser. E, no caso aqui, está focando sobre e-mails. E aqui embaixo a gente está usando uma interface de web. Beleza? Boa noite, Almeida. Então, essa automação aí, ó, é do J99, que se chama Iron Maiden Secretário. Então, eu vou dar uma explicada para você sobre isso. Vamos lá, direto ao ponto. Veja só, aqui eu tenho um webhook. Para quem não sabe, o que é o webhook? É esperar vir uma informação. Então, geralmente, a gente poderia estar usando uma interface, e eu fiz lá, peguei um código, né, aqui e mandei fazer aqui, ó. Olha só para vocês, peguei simplesmente aquele conteúdo aqui, ó, né, que vocês têm aqui dentro da nossa. Deixa eu chegar lá. Vamos nos. Ó, eu peguei esse conteúdo aqui e joguei lá no Manus. E o Manus, daí com isso, né, ele pegou e acabou criando essa interface web. A única coisa que eu teria que mudar agora é porque eu não passei qual é que é os endereços, tá? Né? Olha só, ele está usando nesse endereço aqui. Então, na hora de tu jogar para lá, tu podia estar passando os parâmetros que tu quer de endereço, se vai ter senha ou não vai ter senha e assim por diante. Oi, Wesley. Eu já dou umas dicas para vocês aí da comunidade lá, tá? Só deixa eu dar uma geral aqui. Então, veja só. Se eu tenho um prompt bem definido aqui, ó, que nem esse caso aqui, né? Deixa eu pegar aqui, ó. Ó, eu tenho um prompt que eu poderia estar usando lá no Lovable para fazer toda a interface. Então, o que que ele deu? Se nós vamos ver aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo aumentar isso. Te deu o objetivo, né? O que que eu quero criar, um sistema de chat, etc, etc, desenhado de que forma. Então, aqui começou a colocar aqueles termos que muitas vezes a gente não sabe, né? né? Criar bonito, etc, etc. Como a gente já sabe que é importante estar definindo esses parâmetros. Então, está todo esse passo a passo de criar o chat. E aqui está um exemplo, né? Como sempre, tá? Então, baseado nisso aqui, eu simplesmente colo lá no Lovable, no Volt, ou até, no caso, eu peguei o Manus. Cadê você? É aqui mesmo que eu estou, né? Certo? E aí, ele já criou a interface para mim, certo? Lá embaixo, está aqui, ó, Memory Chat. Então, eu pego com essa interface e eu falaria com automação através daqui. Então, vejam só, eu poderia estar colocando isso aqui no meu celular ou no meu chat, dentro da página, ou poderia estar colocando numa aplicação e eu interajo com a minha secretária, certo? E aqui, ó, seria o sistema que chega dos clientes e assim por diante. Então, chegaria aqui, ó, uma outra forma que é e-mail. Ele classifica o e-mail, então você levaria para todos os tipos, né, de alternativa que você queira fazer. Então, ou seja, eu dou 2 cliques aqui e assim que ele chegar, eu tenho todos os campos. Então, para quem já manja o N8N, ó, você vai dizer, eu quero que tudo que for esse tipo de coisa e assim por diante, eu classifico isso. Então, vale a pena, a mesmo que tu não pensar isso como uma secretária, mas para organizar o teu fluxo de mensagem, no caso de e-mail.
E aqui, né, olha só, nós temos duas opções. A primeira, que ele vai pegar aquilo lá e tratar e responder, né? Inclusive, ele vai buscar na tua base de dados, que podia ser um banco de dados, aqui ele está usando o Airtable, mas poderia estar sendo o Supabase, podia ser até uma planilha eletrônica, se quisesse. E o que, que é legal? É sempre a gente olhar aqui, ó, aqui que está o prompt, certo? Deixa eu diminuir um pouquinho aqui, aumentei demais. Aqui, ó. Então, eu tenho o prompt de usuário, que é o que chega, então eu quero de quem chegou, qual é o assunto e qual é o corpo, né? Isso que vem do usuário. E no system, eu tenho o meu prompt. Então, eu sugiro para vocês pegar esse prompt aqui, ó, marcar todo ele e levar para dentro do chat e diga, traduza, para você entender o que, que ele está fazendo, certo? E aí, com isso, mudar no que você quer customizar para vocês esse tipo de coisa, certo? Então, olha só, chegou a mensagem, ele classificou e aí ele mandou para esse agente que ele vai tratar essa mensagem. E aí, depois de ele ter tratado, ele identifica se é crítico. Boa noite, Zé. Pô, volta e meia e fico pensando em ti, cara. Tu sumiu, tá beleza? Então, olha só, daí nós vamos analisar se ele é crítico. Por exemplo, eu posso fazer regras sobre o nível de criticidade que poderia ser valor, podia ser dependendo de empresa que tem contrato, de empresa que não tem, e assim por diante, né? Então, também, a mesma coisa vocês vão fazer, clicar aqui e entender o que, que é, né, o prompt. No caso aqui, ele está mais fácil de ver, certo? Então, pessoal, ó, consegui um conteúdo super legal do Jack, tá? E deixa eu ver se tem. Deixa eu ver. Ó, eu botei tudo que pode de conteúdo aqui. Ó, é legal, ó. Inclusive eu consegui, ó, tá dublado aqui. Vocês podem assistir o passo a passo dele, dublado, certo? E aqui embaixo alguns hacks, né? Olha só, mesmo que tu é um expert da área, esses hacks sempre vale a pena, porque ele é mais ou menos umas dicas quentes. E eu sempre gosto de ver isso aqui, o que, que é legal tá, para estar vendo, que sempre se aprende em cada vídeo de uma forma rápida. Beleza? Beleza, Luiz? Carlos Melo, boa noite, tudo bem? Alexandre, boa noite. Olavo Ribeiro, como é que tá? Tudo certo? Então tá bom. Então a primeira dica de vocês, a J99, é isso. Então o que, que eu posso sugerir para vocês? Como está tudo isso aqui de barbada, vocês têm que se preocupar de entender que aqui é um fluxo de e-mail que vem, certo? Que classifica, que depois ele entende o que é e responde, só que a lógica de responder é que ele pega, responde e deixa isso no teu rascunho, certo? No draft. Então, a única coisa que tu tem que fazer é só olhar os drafts, né? Olhar os rascunhos, porque daí ele já tira tudo o resto para você, se organiza e tudo. Então, se tu tiver tempo, tu olha as outras coisas, senão, não. E aí, ele na outra opção, ele classifica o que, que é realmente urgente, certo? E aqui tu pode até fazer isso ser notificado, talvez no teu WhatsApp, talvez no Telegram ou até no próprio e-mail. Daqui a pouco tu tem um segundo e-mail que seria mais restrito, mais pessoal, etc. E aqui embaixo seria como se fosse, né, eu vou abrir aqui, seria você fazer uma interface web para ti, né, uma forma de chegar aqui e aí você poder interagir com os teus bancos de dados, certo? Inclusive, né?
gerenciar as mensagens e tudo e chegar aqui e ser notificado para ti de alguma mensagem, alguma coisa urgente. E ele cita umas coisas legais, assim, por exemplo, eu tenho meu valor que é tal para dar palestra, e eu quero que atualizar agora. Então, simplesmente eu pegaria, né, meu chat aqui e diria, eu quero agora que seja aumentado para R$ 5.000. Não, eu quero que quando tiver alguma instituição de ensino tenha desconto e assim por diante. Então, tu só passa isso e ele vem e já trata essa forma, tá? Então, a chamada dela é você tem uma secretária que substitui, né, uma série de trabalhos. Beleza? Oi, Cláudio. Muito frio, cara. Tão frio que hoje eu fui fazer um alongamento de manhã, cara, e deu um mau jeito na minha lombar. Eu tô assim, ó, um velho mesmo hoje. Tomei uns remédios aí, mas não fez efeito. Bom,